Paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, minhas irmãs. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para os amigos ouvintes da Palavra de Deus. Hoje é dia 20 de julho de 2023. Estaremos iniciando a live para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos falar do amor de Jesus Cristo para com o povo de Israel e com a sua igreja hoje. Como ele se preocupou. Quando você ouvir essa live, se inscreva no nosso canal, dê um joinha, para que o YouTube entenda que é importante. O tempo de Cristo voltar, está chegando a hora. E a vontade do Senhor é que nós pregue este evangelho, essa palavra, principalmente para os conhecedores da palavra de Deus. Veja como Jesus Cristo falou. Vamos meditar na palavra de Deus. São Mateus, capítulo 10, o versículo 6 a 9. Diz a palavra de Deus, ó. Se nós pegarmos o 5, a parte B, fala: não te mandei rumo aos gentios, nem entrais na cidade de Samaritano. Não mandou. Mas preferencialmente procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. À medida que seguirdes, pregai está próximo o reino dos céus. Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expeli os demônios, de graças recebeste, de graças dai. Não vos, porventura, proveis de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos. Amados e queridos irmãos, meditando nesta palavra, eu entendi o amor de Jesus Cristo para a igreja. E a humildade desse Jesus Cristo, nos dando a nós o poder que ele tinha, que a ele foi otorgado. Ele disse para ir, lembra-se que ele disse assim: eu não fui enviado senão para o povo de Israel. Ele não veio para outro povo. Agora, abandonado pelo povo de Israel, ele diz agora: todo quanto crer e aceitar será salvo. Ele preparou os discípulos, os seus 12 discípulos. Agora ele está dando a incumbência de ir e pregar o evangelho. Principalmente aos distanciados do povo de Israel. Imagina que ele veio para curar os enfermos, os leprosos, expulsava os demônios, ressuscitava os mortos. E aqui ele está dando aos discípulos a mesma autoridade. Isso aqui é um obreiro, um pastor de Deus. O poder da cura estava nas mãos dele. E agora ele está voltando para os céus, preparou os seus e está dando a eles o mesmo poder que a ele foi otorgado. Curar os enfermos, expulsar os demônios, curar os leprosos, ressuscitar os mortos, pregai o evangelho, principalmente os distanciados, desviados. Porque é esse povo que estão desviados da presença do Senhor Jesus Cristo, que caíram nas garras de Satanás,
porque eles conheceram o trabalho de Jesus Cristo, conheceu a obra. Para essas pessoas é um pouquinho mais apertado o castigo se morrer desta maneira. Amados e queridos irmãos, volte-se para a Bíblia do Senhor Jesus Cristo, é a palavra de Deus. Pastores, obreiros, nós queremos ganhar as almas para Cristo e ignoramos a igreja, os crentes que caíram na fé, os crentes que trabalhosos, tem crentes tornando macumbeiro, drogados, fraqueções. E é este povo que temos que pregar o evangelho para eles. Está na palavra de Deus. Ai, eu quero ganhar o mundo para Cristo. E a igreja do Senhor Jesus Cristo, que ele morreu na cruz do Calvário para salvar. A igreja que participa da ceia. A igreja que está numa lástima espiritual. A igreja que não crê mais no poder da cura divina. A igreja que está duvidando até mesmo da própria salvação. É este povo que precisa ser pregado o evangelho que salva, que santifica. Como está a igreja que está com um pé no mundo e outro na igreja? A esse povo Jesus Cristo disse, vai e prega, e diz para a igreja, a volta de Jesus Cristo está às portas. Igreja do Senhor Jesus Cristo. Aquele que não entrar no céu entra no inferno. E aquele que está na igreja cocheando com dois pensamentos. Aquele que estão na igreja na prostituição, no adultério, na mentira, na vaidade. Jesus Cristo não morreu neste mundo para levar o pecado para o céu. Ele morreu para levar as almas que renderem aos pés dele e obedecer a palavra dele. Sede santo, como é santo aquele que vos chamou. Igreja do Senhor Jesus Cristo, escolhe hoje a quem vocês querem servir. A Jesus Cristo para morar na glória com ele. Ou o homem e Satanás para morar no lago de fogo eternamente com ele. Escolha. Quer servir a Jesus Cristo para ter o poder da palavra, autoridade para expulsar os demônios, autoridade para curar os enfermos, autoridade para ressuscitar os mortos, porque Jesus Cristo deu esta autoridade. Quem é o câncer perante Jesus Cristo? Quem é a cegueira perante Jesus Cristo? Quem é a morte perante Jesus Cristo? Todo poder foi dado ao Senhor Jesus Cristo. E Ele está dando essa autoridade para os discípulos. Se nós somos discípulos de Jesus Cristo, igreja, em nossas mãos tem o poder da cura, o poder da libertação, o poder para expulsar os demônios, o poder para curar o câncer, qualquer tipo de enfermidade. Tem nas nossas mãos o poder para
ressuscitar os mortos para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Autoridade para dizer para o paralítico: levanta e anda. Para o cego, vê, que se você vê, que crê, vê, a tua fé te salvou. Eu quero perguntar aos meus irmãos: vocês creem na palavra de Deus? Vocês creem que a Bíblia é a palavra de Deus? E que aquilo que a Bíblia fala é verdade? Faço essa pergunta para os irmãos. E se você crê, meus queridos, então pega o versículo 8 de São Mateus, capítulo 10. Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expeli os demônios, de graça recebeste, de graça dai. Se você e eu, se nós cremos nesta palavra, que ela é a palavra de Deus, meus queridos e amados irmãos, se a igreja não está manifestando o poder da cura, eu vos pergunto: que Deus estamos servindo? Estamos servindo ao grande Deus Jeová, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, ou estamos servindo um Deus mudo? Um Deus que não fala e que não ouve e não pode fazer nada? Ou estamos servindo a Satanás neste mundo, fazendo as vontades desse inimigo? Igreja do Senhor Jesus Cristo, os discípulos receberam autoridade, porque eles temiam a palavra, confiavam no Senhor Jesus Cristo. Eles davam a sua vida pelo lugar, por causa de Cristo. Morria. Quantos foram? Mas como nós estamos hoje? Poderia nós, a igreja do Senhor Jesus Cristo, dizer para um canceroso em estado terminal: se somos discípulos de Jesus Cristo, se temos andado na presença dEle, obedecemos a palavra e cremos na palavra que Ele determinou, por que não está acontecendo estas coisas? Porque tem muitos doutores, muitos faladores, muitos mentirosos. E os mentirosos são filhos de Satanás. São João 8,44. Jesus Cristo está voltando para buscar a igreja do Senhor. É os lavados e remidos do sangue do Cordeiro. Não é os homens cheios de vaidade, é homens cheios do Espírito Santo. Ramaço e decantas. É homem cheio do Espírito Santo do Senhor. É homem que erra, porque pó é cinza, mas é homem que tem o Espírito Santo de Deus na vida. Eu vos desafio, meus amados irmãos e irmãs, nesses últimos dias, voltarmos para os pés de Jesus Cristo, glorificarmos o nome do Senhor Jesus Cristo, para que o nome do Senhor seja exaltado e seja glorificado para sempre. Não o nome do homem. O homem é pó, o homem é cinza. Aleluia! Mas o Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, que não
não provou do pecado, viveu neste mundo de pecado e nunca contaminou-se. É santo por excelência. Ele sabe a dificuldade que é ser um cristão verdadeiro. Por isso ele enviou o Espírito Santo, para que enchemos desse Espírito Santo. Só temos direito, desejo de subir para a glória, como disse o grande apóstolo São Paulo. Igreja, vamos voltar para pregar o Evangelho para esses irmãos que estão desviados da casa do Senhor. Quantos pastores desviados, quantos obreiros, quantos jovens, quantos irmãos. Você acredita, meus queridos irmãos, que ser obreiro tem que ser primeiro provado? Quantos jovens têm que ser levantado como obreiro e ter desviado da presença de Jesus Cristo por causa de escândalo, porque ele é jovem, é verde, ele não tem consistência e passa a saber de todas as mentiras e basélia que há do ministério. E aí acaba a fé desses homens, dessas mulheres, desses jovens. E quando desvia, meus amados irmãos, só Jesus para fazer eles voltar. Mas você e eu, se você é crente de verdade, se você honra o ministério que Jesus te deu, se foi Ele que te deu, e se foi o homem que te deu esse ministério, renuncia e volta-se para Cristo para garantir a sua salvação. Mas se você pagou por este ministério, eu quero te dizer que o homem que lhe vendeu esse ministério, por posição, por amizade, é tão miserável quanto você. Quero vos falar que teve um homem que chegou e viu Deus fazer um milagre pelas mãos dos apóstolos. Ele tinha se convertido, era um mágico, mas ele chegou até Pedro e ofereceu dinheiro para receber aquele poder que eles tinham nas mãos. E Pedro deu ele a sentença: o seu dinheiro é contigo, porém tu não terás parte neste ministério. Eu quero vos dizer que o ministério do homem e da mulher provém de Deus. Se Deus te chamou para ser um pastor, faça a obra de um pastor. Cura os enfermos da alma, os leprosos no corpo, aqueles que estão caindo de um lado para o outro. Vai buscar essas ovelhas, o rebanho que está caído no deserto. Se você não foi chamado para isso, vele pela sua alma e desce da posição que está para não morar no interno. Porque Jesus Cristo está voltando para buscar a sua igreja. E nos últimos dias, Ele vai levantar homens para estar na frente dessas almas que estão espalhadas pelo face da terra. A igreja do Senhor, quantos homens, quantas mulheres estão partindo para a eternidade sem salvação. Crentes que andaram por muito tempo na igreja. E a Bíblia é bem clara, meus queridos e amados irmãos. Ide pregai. Eu vos mando você da casa dos crentes desviados. Toda a família tem crente desviado. Satanás não brinca de ser Satanás. Ele é Satanás.
Nós não podemos brincar de ser crente. Nós temos que ser crente em Cristo Jesus. Se ele disse vai, ide, eu quero fazer uma grande cruzada, anunciar na televisão, nos alto-falantes, para que eu pregue para 200, 500 mil pessoas. Eu quero vos dizer que o melhor pregador que teve na face da terra chama-se Jesus Cristo. Uma pregação que ele pregou para uma só mulher no tanque de Betesda. E aquela mulher, a raiz dela era de israelitas. Lembra-se que ele pregou só para aquela mulher. Você sabe quantas almas aceitaram Jesus? A cidade se renderam aos pés quando a mulher foi atrás e disse para a cidade, para os homens: vem ver o homem que está aí. É um profeta. Ele falou tudo da minha vida. Quando eles chegaram até Jesus Cristo, ele disse: agora nós viemos porque nós cremos. Quantos é pregador de Jesus Cristo pegou para quantas mulheres? Quantos homens? Uma mulher dentro do tanque. Amados, se você pregar a palavra de Deus, se a pessoa ouvir a palavra como é, céu e inferno. Porque se nós não pregarmos que o céu existe, mas o inferno também existe. Quem vai renunciar a esta vida se não existe inferno? Pode muito vir, se é que Jesus Cristo me der casa, carro, bom salário e muita vaidade. É isso que oferece no altar. Mas o Senhor Jesus Cristo nunca ofereceu essas coisas. Então diz o apóstolo São Paulo: qualquer que vier pregando outro evangelho que não seja esse, seja anátema, ou seja mentiroso esse evangelho. O evangelho que não tem a cruz de Cristo não é evangelho santo. O evangelho que só diz em dinheiro e posição em vida aqui na terra é o evangelho que faz a vontade de Satanás, que é para o homem morrer e para o inferno. Mas o evangelho que Jesus Cristo veio para pregar é aquele evangelho que ele mandou João na frente dele para dizer para aquele povo, para aqueles fariseus: a raça de víboras, quem vos ensinou sobre esta palavra? Quando Jesus Cristo chegou, ele foi pregando as palavras de Deus, curando os enfermos, os leprosos, expulsando os demônios. E o nome do Pai era glorificado. Ele enviou o Espírito Santo para estar conosco, igreja. O desejo é que nós fizéssemos essa obra para que o nome do Pai e do Filho seja glorificado, porque o Espírito Santo tem prazer em glorificar o nome do Pai e do Filho. Mas nós voltamos à vaidade. A igreja desviou da verdade. A igreja desviou do princípio de Jesus Cristo. O evangelho de curas divinas, de libertação, o evangelho de poder deu lugar para o evangelho de fachada, de mentiras, de políticas de vaidade.
E Jesus Cristo está triste, porque ele sabe que as almas estão perecendo e que a igreja está morta. Igreja de Jesus Cristo, volta-se para a verdade que é Cristo Jesus. Quem ganhar a sua vida aqui, perderá a eternidade. Mas quem perder a sua vida hoje, pelo amor de Jesus Cristo, terás a vida eterna. Você quer ter o poder da cura nas tuas mãos, meu irmão e minha irmã. Seja crente em Cristo Jesus. Jesus Cristo, Ele é poderoso. Ele cura e deu autoridade para nós. Mas a igreja não acredita mais na cura divina. A igreja só acredita nas mentiras dos pregadores de vaidade. Mas o Espírito Santo de Deus está dizendo para nós, para a igreja, volte-se para mim. Pastores, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Volte-se para Cristo, para libertar as suas almas e as almas da igreja. Ore por essa nação, ore pelo presidente, ore pelos pastores, pelos jovens, crianças e adolescentes. Que o Espírito Santo de Deus fale aos cada coração, em o nome do Senhor Jesus Cristo, e a paz do Senhor seja com todos. Amém.